Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI e vim conversar com vocês aqui sobre uma empresa que divulgou os seus balanços, os seus dados recentemente. Quero fazer uma análise junto com vocês aqui sobre as informações fundamentais da empresa e também uma análise gráfica, uma análise técnica ali do cenário do que está acontecendo dentro do mercado. Então, a gente vai acabar unindo tanto a análise fundamentalista quanto a análise técnica para a gente fazer uma análise plena de toda essa situação. E a empresa, como vocês estão vendo aí na minha tela, é a MicroStrategy, tá? Uma empresa também listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O que eu quero trazer para vocês é uma visão diferente dessa empresa. Ela não é muito conhecida no mercado, ela começou a ganhar um pouco mais de corpo agora por conta da forma como ela atua, por conta do business que ela está atuando, tá? Aí vocês vão entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando ao decorrer aqui do nosso bate-papo. Bom, vamos lá, vamos começar então falando. Eu vou até sair um pouquinho da tela para vocês, tá? Para vocês enxergarem melhor aí o que nós temos em ponto de vista aí. Vamos lá. Bom, a empresa mais voltada aí para a parte do Bitcoin. Então, será que investir nessa empresa é uma nova forma, um jeito diferente, um jeito novo da gente conseguir investir em Bitcoin, em criptomoedas? Me diz aí, coloca até nos comentários, eu quero saber de você, o que você acha sobre o Bitcoin? Realmente as criptomoedas elas vão ganhar mais corpo, vão ser as moedas do futuro? Ou vocês acreditam que é só um hype mesmo que está acontecendo e isso daí não vai dar em nada mais para frente? Eu quero saber de você. Mas a empresa em estudo, ó, ela é considerada a primeira empresa de desenvolvimento de Bitcoin do mundo. Essas informações que eu estou trazendo para vocês, galera, são informações que constam diretamente no site deles, tá bom? Isso daqui não é o Rodolfo que está dizendo, isso daqui quem está dizendo é a própria empresa em estudo, a própria empresa em questão. Outra coisa também que eles colocam, que eles fazem parte aí do desenvolvimento contínuo da rede do Bitcoin, uma outra característica da empresa. Eles também informam que eles desenvolvem e fornecem software de análise empresarial, então foge um pouquinho aí da parte do círculo, né, do Bitcoin. Eles fazem toda a parte de fluxo de caixas e recursos próprios para fazer a compra da criptomoeda em questão, a principal criptomoeda deles, né, inclusive o próprio CEO da empresa aí recentemente divulgando o seu caixa de 14 bi em Bitcoin, então é bastante coisa, eles estão bastante alavancados em Bitcoin, tá? Financiamento e dívidas para compra de Bitcoin. Isso daqui é interessante, eu vou explicar com vocês para mais detalhes, tá? E desenvolver aplicativos de Bitcoin. Então vocês estão vendo que de todos os tópicos que eu coloquei, basicamente todos envolvem o Bitcoin. Ó, envolve Bitcoin, certo? Envolve o Bitcoin, envolve o Bitcoin, envolve o Bitcoin, envolve o Bitcoin. Só esse daqui é o único tópico do principal business da empresa que não envolve aí a parte de Bitcoin, a parte de criptomoedas. Mas se liga só, vamos lá, vamos continuar fazendo a nossa análise de estudos. Quando ela fala que a empresa ela é a primeira no desenvolvimento de Bitcoin no mundo, né? A primeira empresa de desenvolvimento de Bitcoin do mundo, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que ela dedica os seus recursos e os seus esforços significativamente para o desenvolvimento de tecnologias, aplicativos e soluções relacionadas ao Bitcoin. Mas como que isso funciona na prática, Rodolfo? Na prática, eles podem estar trabalhando em projetos de softwares específicos que ajudam na integração, na adoção e na utilização do Bitcoin em diversos contextos, tanto para indivíduos quanto para empresas. Até deixei aqui um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Sistemas de contabilidade ou rastreamento baseado em blockchain. Então isso daqui é uma solução que eles trazem para o mundo do Bitcoin. Outra coisa, quando eles falam que eles são desenvolvimento contínuo na rede de Bitcoin, o que eles querem dizer com isso, né? Então isso daqui pode incluir o apoio de novas funcionalidades, de novos protocolos de segurança, de escalabilidade, entre outros processos dentro da rede Bitcoin. Quando é mencionado a rede Bitcoin, eles estão se referindo sobre a infraestrutura descentralizada composta por todos os nós
que são conectados à rede Bitcoin. Para quem não entende muito dessa função, os nós que eles chamam são todos os computadores conectados que formam a rede do Bitcoin. Para o Bitcoin existir, tá, galera? Ó, essa rede ela é responsável por validar e registrar todas as transações de Bitcoin, garantindo assim a segurança e a integridade do sistema. E agora você pode estar se perguntando, pô, Rodolfo, então se algum desses nós, se algum desses computadores falharem, o sistema inteiro pode falhar? Existem outras condições de segurança que mesmo que um computador, que mesmo que um nó acabe acontecendo algum problema com ele, eles conseguem trazer um outro nó para essa rede para conseguir fechar o sistema e entregar a confiabilidade nas transações do Bitcoin. Mas basicamente o desenvolvimento contínuo da rede do Bitcoin é justamente dar apoio nessas funcionalidades de segurança, escalabilidade para entregar cada vez mais, não só o Bitcoin, mas todas as outras criptomoedas debaixo do sistema da rede Bitcoin para o mundo, tá bom? Outra coisa que eles colocam, né, que eles desenvolvemos e fornecemos softwares de análise empresarial. Quando eu li essa frase pela primeira vez, qual que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, bom, esses caras são desenvolvedores de CRM, né? Mas não necessariamente eles são uma empresa de desenvolvimento de algum CRM, de algum sistema, né? Aí para controle de relacionamento com os seus clientes e com as partes interessadas propriamente dito. Mas eles são um campo mais amplo de análise de dados relacionados aos negócios. Isso é muito interessante, galera. Para mim, isso é o futuro, tá? É isso que vai trazer escalabilidade para as empresas, é isso que vai trazer cada vez mais negócios para dentro dessa empresa que nós estamos estudando. Isso pode incluir análise de desempenho financeiro, análise de mercado, análise de operações, entre outros aspectos importantes para a gestão e a tomada de decisão de uma empresa. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você tem um sistema onde ele te entrega uma análise do desempenho financeiro da empresa que você tem, uma análise do mercado em que você está atuando, uma análise da operação que você está fazendo, toda a parte de vendas da empresa, toda a parte operacional da empresa, você consegue otimizar demais. Você consegue agir direto em vários gargalos que a empresa tem e resolver diversos problemas. Então, isso daqui é muito interessante. Só que, infelizmente, hoje eles não estão focando muito nessa tecnologia. O que eles mais focam aqui, na verdade, é na parte do Bitcoin, como vocês viram, né, em outros pontos aí que nós estamos levantando, tá bom? E para a gente encerrar aí, né, basicamente o business que a empresa atua, desenvolver aplicativos de Bitcoin. O que isso significa? Significa desenvolver softwares e aplicativos que utilizam a tecnologia Bitcoin. Resumindo, inclui carteiras digitais, plataformas de negociação, soluções de pagamento, entre outras aplicações que integram ou são baseadas na rede Bitcoin. Isso também é muito interessante, tá, galera? Aqui no Brasil, pelo menos, nós temos mais investidores nesse carinha aqui, no Bitcoin, tá, do que na nossa própria B3. Então, nós percebemos que a busca por criptomoedas, melhor dizendo, né, não só no Bitcoin, mas em criptomoedas em geral, a busca por criptomoedas em geral, a gente gostando ou não das criptomoedas, a gente acreditando ou não nas criptomoedas, é algo que vem sendo ampliado. Só que, o que eu percebo de algumas condições para essa empresa que pode fragilizar a empresa? É ela estar muito alavancada em Bitcoin. Muito alavancada. Então, qualquer variação que acontece no próprio Bitcoin vai impactar diretamente a empresa. E a gente viu principalmente, né, nesses últimos períodos, as fortes correções que estão acontecendo no Bitcoin. É normal o Bitcoin corrigir pelo menos 50%. Depois de uma forte movimentação de alta. É normal que ele faça uma correção profunda. E uma empresa que está tão atrelada, tão imersa no mundo do Bitcoin, também vai acabar tendo essa grande variação. Então, quando a gente fala de uma empresa como essa que está em estudo, é uma empresa que ela não vai comportar o portfólio, a carteira de todos os investidores, ok? Isso é importante aqui comentar com vocês. Não é uma empresa simples aí de nós estarmos colocando na nossa carteira de tomar a decisão. Muito menos colocar uma grande parte
da nossa posição em uma ação dessa, principalmente para quem tem ali estratégias mais conservadoras, até mesmo estratégias mais moderadas, ok? Eu diria que é uma ação que seria uma pimentinha na nossa carteira, beleza? Mas vamos lá, continuando. Podemos utilizar fluxo de caixa, bem como recursos provenientes de financiamento de capital próprio e dívida para acumular Bitcoin. Isso daqui é um risco lascado, senhoras e senhores. Aqui eles estão tomando um baita de um risco em cima de uma criptomoeda. O que eles estão querendo dizer? Eles estão explicando que tem a capacidade financeira de adquirir Bitcoin não apenas com os seus próprios recursos em caixa, mas também através de emissão de ações. O que significa emissão de ações, senhoras e senhores? Financiamento de capital próprio, tá? Ou através de empréstimos. O que é empréstimo? É tomar dívida de alavancagem. Ou seja, não satisfeito em comprar Bitcoin somente com o valor que eles têm no próprio caixa, eles também podem fazer emissão de ações a mercado para comprar mais Bitcoin e também tomar empréstimo em banco para alavancar a sua posição no Bitcoin, ok? Isso é bastante arriscado. Tá? Isso é bastante arriscado, diga-se de passagem. Vamos continuar então? Eles tinham feito uma projeção de lucro por ação, LPA, negativa em 0,58 cents de dólar, tá bom? Já tinha feito uma projeção negativa. E a projeção da sua receita era de 121,72 milhões de dólares. Como que o dado veio na sua divulgação? A divulgação do lucro por ação veio bem pior do que o esperado, tá? Bem pior. A gente estava esperando, então, os investidores, no caso, estavam esperando menos 0,58, veio menos 8,26. É muita coisa de diferença. E também a receita veio menor do que o esperado, 115,25 milhões de dólares, né? Para um esperado aí de 121,72 milhões de dólares. Resumindo, senhoras e senhores, o que significa quando nós temos uma projeção de lucro por ação negativa e ela vem muito abaixo do que o esperado, né, do que o mercado estava esperando. Isso significa, então, que a empresa ela teve prejuízo na sua operação durante o período contábil em questão, ou seja, durante o trimestre aí que nós estamos em estudo, tá? O lucro líquido da empresa não foi suficiente para cobrir as despesas e os custos operacionais, resultando em perdas. E isso, obviamente, impactou diretamente no preço das ações. Eu estou com o gráfico aqui da empresa aberto, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre ele, só que tá vendo esse candle vermelho? Esse candle vermelhão aqui, ó, bonito, né? Foi no dia que teve o balanço da empresa. Olha a movimentação de queda de força que o mercado fez. Ele já abriu com um gap de baixa e depois o mercado arrebentou para baixo, tá? Nós estamos falando aí de uma variação de aproximadamente 17,5%, tá? Um pouquinho mais de 17,5% aí, uma variação em um único dia. Então vocês estão entendendo que para quem quer negociar as ações dessa empresa, o buraco é um pouco mais embaixo, não é tão simples assim. A gente precisa tomar alguns cuidados, é uma carteira que ela traz bastante emoção para os seus investidores, tá? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais. Vamos dar uma olhadinha em mais dados fundamentais da empresa. Esse daqui é o PL histórico da empresa, tá? Nós temos aí uma média, considerando os anos de 2011 até o ano atual, uma média do seu PL de 22,52. Hoje ela está atuando no 50,22, até mesmo por conta da movimentação de alta que o Bitcoin fez, né? Nos últimos períodos acabou também puxando o preço da ação. O PVP da empresa que trabalha em 4,46, a média, o atual dela é de 9,25, então vocês estão vendo que os dados, né, as informações aí de preço da empresa estão bem puxadas, estão bem distorcidas, 122,96% acima da média do PL e o PVP 123,31% acima da média histórica também que nós temos, ok? Aí eu trouxe uma comparação para vocês terem a sensibilidade como que a empresa acaba atuando junto com o Bitcoin. Se vocês olharem o gráfico de candle, deixa eu até colocar uma cor mais escura para vocês enxergarem melhor. O gráfico de candles, ó, como vocês estão vendo, é o gráfico do Bitcoin, BTC-USD, ok? E o gráfico de linha, essa linha laranja,
é o gráfico da empresa, tá? É o gráfico da empresa em estudo. Então eu coloquei ele sobreposto, um em cima do outro, para vocês terem uma sensibilidade de como que o preço da ação se movimenta comparado com o preço do Bitcoin, que é o ativo onde ela está mais alavancada. Só para vocês terem aí uma sensibilidade, tá? Então vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Enquanto o Bitcoin apresenta uma movimentação de queda, olha o que acontece com o preço das ações da empresa em questão. Ó. Também apresenta uma movimentação de queda. Enquanto o Bitcoin apresenta uma movimentação de alta, olha o que acontece com o preço das ações, também apresenta uma movimentação de alta. E vocês podem ver que é mais ou menos na mesma proporção, né? Ó, aonde nós tivemos a região de topo, onde nós tivemos a região de topo. Aí a partir desse momento, o Bitcoin começou a ceder, começou a cair. Nesse momento também as ações da empresa começaram a cair. Aí nós encontramos uma região de fundo no Bitcoin, certo? Encontramos também a região de fundo aqui das ações da empresa. Aí o Bitcoin começou a apresentar uma movimentação de alta. A empresa também começou a apresentar a mesma movimentação de alta. Então é bem equiparado aí. Muitas vezes, ó, a empresa ela até consegue ultrapassar aí a movimentação de preço do próprio Bitcoin. Por quê? Lembra que a gente falou anteriormente? Lembra que a gente falou anteriormente aqui, ó, que eles utilizam a emissão de ações e também empréstimos para dívida de alavancagem? Então, se ela se alavanca na criptomoeda Bitcoin, o que vai acontecer com as suas ações se o Bitcoin subir? Ela está alavancada, então provavelmente o momento ela vai conseguir ultrapassar aí a movimentação de alta do Bitcoin por ela estar alavancada. Vamos imaginar aqui que ela esteja alavancada, vamos supor aqui, tá? Que ela esteja alavancada em 3 vezes no Bitcoin. Então se o Bitcoin subir uma vez, a cada uma vez que o Bitcoin subir, ela sobe 3 vezes mais que o Bitcoin. Ok? Só para vocês terem uma noção. Só que isso também acontece para a queda. Se o Bitcoin cair, ela também cai 3 vezes mais do que o Bitcoin, só para vocês terem uma sensibilidade da movimentação de preço. Não é simples, não é fácil, tá bom? Certo, senhoras e senhores? Então agora, de fato, vamos aí analisar o gráfico. Deixa eu voltar para a minha tela aqui para vocês me enxergarem. Ó. Agora sim. Vamos lá. Então esse daqui é o gráfico da empresa, tá? Só para vocês entenderem o que eu fiz aqui, explicar para vocês. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu percebi que a empresa abriu uma forte movimentação de alta, ok? Como ela abriu essa forte movimentação de alta, eu peguei um Fibonacci e tracei dessa mínima até essa máxima. E aí eu deixei marcado para vocês os pontos de 50% e 61,8. Para ficar mais simples, eu tirei o Fibonacci da tela e só deixei os pontos marcados aí de 50% e 61,8. São as regiões estratégicas que eu acredito que seja uma condição interessante para uma movimentação de correção, quando a empresa está caindo, ok? Bom, ela engatou uma movimentação de alta, vamos traçar aqui a movimentação de alta, ó, deixando topos e fundos cada vez maiores, certo? Ó, topos e fundos cada vez maiores, e aí ela faz uma movimentação, não está muito clara essa movimentação que ela deixou aqui na tela, é importante ressaltar, a análise técnica, às vezes ela pode ser aí um pouco mais imprecisa, no sentido de cada um poder fazer uma leitura diferente, certo? Mas ela deixou sim para mim o que eu chamo de padrão de ombro, cabeça, ombro. É um padrão de inversão de tendência que acontece sempre no topo da movimentação. Então ela vai fazer uma reversão de tendência para a queda. Então, ó, um topo maior e um topo na mesma região que esse anterior. Nós temos o famoso ombro, cabeça, ombro, tá? O que eu gosto de fazer no ombro, cabeça, ombro? Eu traço a linha de pescoço, que é aquela linha que não pode ser rompida. Eu gosto de traçar ela sempre na formação dos dois ombros, que seria essa linha vermelha que eu deixei traçada para vocês. Tá vendo que essa linha ela já foi rompida? Ó? Ela já foi rompida. E quando a gente tem o rompimento dessa linha, o que acontece? O mercado ele tende a projetar 100% dessa movimentação aqui, ó, tende a projetar 100% dessa movimentação aqui para baixo, ok? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia traçar aqui, ó, esse alvo. Eu poderia traçar esse alvo, ok? Aonde nós teríamos a projeção de 100% do ombro, cabeça, ombro nessa região de preço. Só que, o que eu preferi fazer? Eu preferi ser um pouco mais estratégico, vamos dizer assim, e peguei a primeira formação de ombro.
Então eu vou cancelar essa linha de pescoço, ó, vou tirar ela aqui da minha tela, tá? Vou cancelar e vou considerar que o mercado só vai realmente executar a formação do ombro, cabeça-ombro a partir do momento que ele romper esta região de mínima, ok? Que ele rompeu o primeiro ombro. Então, vou considerar isso daqui, a formação do ombro, cabeça-ombro. Rompeu essa região de preço da mínima, aí sim eu tenho o rompimento do ombro, cabeça-ombro. E aí, Rodolfo, rompeu? Rompeu. Vou mostrar para vocês aqui como rompeu, ó. Esse candle tá no gráfico diário, tá, galera? É importante comentar aí, ó. Esse candle, ele fechou abaixo desta mínima. Então, aqui nós temos, sim, uma condição de rompimento, tá bom? Como nós tivemos a condição de rompimento, então o que eu fiz para traçar os meus alvos aqui para baixo? Eu peguei o tamanho da cabeça, ok? E projetei ele aqui para baixo. Olha onde vai dar aqui, ó, o meu alvo de 100%. Vai dar nessa região de preço onde eu deixei marcado aí para vocês, tá bom? Só que, além desse ombro, cabeça, ombro, nós também temos o que nós chamamos de quebra de estrutura. O que é uma quebra de estrutura? Em uma tendência de alta, a partir do momento que o mercado está em uma tendência de alta, nessa tendência de alta, qual que é o fundo mais importante? Tá aqui, ó, o fundo mais importante é esse daqui. A partir do momento que esse fundo é rompido, que esse fundo ele é quebrado, aí nós temos uma quebra de estrutura e ele foi rompido nessa região de preço também, que é basicamente o mesmo fundo que eu considerei do ombro, cabeça, ombro. Agora você entendeu? Então, além do ombro, cabeça, ombro que nós temos como figura gráfica, nós também temos uma quebra de estrutura. Então, o que eu preferi fazer? Em vez de marcar o alvo do ombro, cabeça, ombro, eu preferi marcar os alvos da quebra de estrutura. Mesma coisa, ó, pega desse topo até esse fundo, e eu tenho as minhas três projeções de alvos, que é o 61.8, o 100% e o 161.8. Eu só marquei os dois primeiros alvos. Tá aqui, ó, marcado para vocês. AQ1 significa alvo de quebra de estrutura 1 e AQ2, alvo de quebra de estrutura 2. Rodolfo, por que você não marcou o terceiro alvo? Porque se vocês analisarem o terceiro alvo, ele está em um local negativo, ó. Tá vendo? Ó, menos 8,29. Não tem como o preço de uma ação cair para baixo de zero. Então, por isso que esse alvo eu deixei ele em branco, não estou considerando ele, tá bom? Eu acredito que o mercado venha a fazer uma correção aí pelo formato que o mercado está desenhando. Eu acredito sim que o mercado possa vir fazer uma correção, pelo menos até essa linha de tendência de alta. O que eu fiz para traçar essa linha de tendência de alta? Este primeiro fundo com este segundo fundo, que foi aonde nós tivemos justamente o início dessa movimentação, dessa tendência de alta. Ó. Da mesma forma que nós tivemos essa tendência de baixa numa quebra de estrutura, ó, tá vendo? Ó? Quebrou a estrutura aqui, ó, pum! Então o que eu considero? A partir do momento que quebrou essa estrutura, primeira puxada, segunda puxada, continuação. Então eu tracei desses dois últimos fundos essa linha de tendência de alta. Ok? Então, o mercado vem numa movimentação de força. A gente até poderia imaginar que ele pararia na nossa movimentação aqui de 50%. Por quê, Rodolfo? Porque ele chegou a fazer um fundo, um topo, fez um fundo mais alto, mas na hora dele romper o topo anterior, saiu os dados da empresa, veio muito ruim e acabou rompendo os fundos anteriores, tá? Não parou no 50%. Por enquanto, segurou no 61.8. Eu até deixei também como observação, ó, limite oco, tá vendo? Então 61.8 é o limite do meu ombro, cabeça, ombro aí que eu tinha desenhado aqui anteriormente para vocês, tá bom? Eu vou apagar também essa linha que eu tracei de tendência de alta, vou manter somente essa linha de tendência de baixa. Para comprar as ações aqui da empresa, eu ficaria atento a partir do momento que o mercado conseguir trabalhar acima da região de 50% e também acima aqui desse último topo anterior, que aí sim a gente teria uma nova quebra de estrutura para o mercado engatar uma possível movimentação de alta. Possível movimentação de alta, tá, senhoras e senhores? Enquanto ele não conseguir cumprir aí esses objetivos, a tendência natural é que o mercado venha para dar continuação na movimentação de baixa e buscar o primeiro alvo, depois testar o suporte da linha de tendência de alta e depois o segundo alvo, ok? Senhoras e senhores, agradeço aí pela paciência de vocês, foi um prazer estar com vocês, nos vemos no próximo vídeo, um abraço, valeu!